E Jorge Jesus diz sim ao Flamengo. Segundo as últimas informações, o Mister disse que sim, ele quer voltar a ser técnico do Flamengo. Mas ele impôs algumas condições para que isso acontecesse. Fala pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o Jorge do canal Flanalista. Hoje eu vou estar comentando sobre, não tem como falar de outra coisa, é Jorge Jesus. Jorge Jesus é o assunto em voga, Jorge Jesus está quebrando a internet. Se você entrar em qualquer site de esporte, qualquer site de notícias, é Jorge Jesus e Flamengo, Jorge Jesus e Flamengo, Jorge Jesus e Flamengo. Então hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre as novidades envolvendo a contratação do Mister, falando os novos passos, o que temos de informação, o que é verídico, o que não é, né? E atualizando você. Mas antes, queria pedir para você que está me assistindo que se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa aquele like que me ajuda muito, aquele comentário que me ajuda muito e compartilha com seus amigos. Bom, gente, o que se sabe de Jorge Jesus é o seguinte. Primeiro, ele conversou com o Braz e com o Landim e ele deixou explícito. Ele falou, eu quero voltar a treinar o Flamengo. Com isso, né, depois que essa informação foi passada, outra boa informação apareceu, que é o Fenerbahçe, ele definiu um novo técnico. Assim, por exemplo, se o Jorge Jesus for demitido, ou se o Jorge Jesus sair, né, alguém pagar a multa decisória, ou ele não queira renovar o contrato, a gente já tem uma pessoa para colocar no lugar do Jorge Jesus. Então isso confirma que realmente o Jorge Jesus estava falando a verdade no passado, quando ele disse que não renovaria o contrato, e confirma também essa vertente de que ele falou com o Braz e com o Landim e confirmou que ele quer vir ao Flamengo. Dentro disso, aconteceram duas informações que geraram preocupação para o Flamengo. A primeira foi que o Flamengo tinha ofertado 2 milhões de salário e o Jorge Jesus, que ganha 3 milhões na Turquia, teria pedido os mesmos 3 milhões para treinar o Flamengo. Segundo as novas informações, isso é mentira. Braz e Landim não chegaram a tocar em assunto valores com o Mister. Isso, inclusive, deixou ele até um pouco aborrecido. Outro ponto todo mundo sabe que o Jorge Jesus ele gosta de cumprir os contratos dele quando estão no final. E ele gosta de ser campeão. Isso eu acho que todo mundo sabe, todo treinador gosta. E ele está a 6 pontos atrás do Galatasaray, que é o líder do campeonato turco, e ele vai jogar a semifinal da Copa da Turquia. Assim, eu vi os times da Copa da Turquia, não tem nenhum grande time. O Fenerbahçe ele é o favorito. Qual o problema, Jorge? É que ele vai jogar a final da Copa da Turquia no dia 1º de junho. E o contrato dele acaba dia 31 de maio. Então, assim, é bem provável que ele queira prorrogar este contrato, né? Não sei como, talvez algum gatilho jurídico ou contratual, estender esse contrato por mais um dia, 2, e ser o técnico do Fenerbahçe nessa final. Assim, não é inviável que ele ganhe a Copa da Turquia. E também não é inviável que ele ganhe o Campeonato Turco. Qual o problema disso, gente? 2. O primeiro, se ele for campeão de tudo na Turquia, a torcida vai ficar maluca. A torcida vai endeusar o Jorge Jesus, assim como a torcida do Flamengo fez. E talvez o Fenerbahçe, não é improvável e é até plausível que o Fenerbahçe faça o seguinte: o Jorge Jesus, você ganhou tudo aqui, cara. A gente vai aumentar teu salário, a gente vai te dar um cheque branco, você traz quem você quiser, você faz o que você quiser, você que manda aqui. E aí, gente, fica bem complicado pro Flamengo. Porque o Jorge Jesus vai ganhar mais ainda e o Flamengo tinha feito uma oferta um pouquinho inferior. O ponto se o Jorge Jesus for campeão e se o Jorge Jesus ficar até lá, o Flamengo vai jogar 13 jogos. 2 quais são 2 da Copa do Brasil, 8 do Brasileirão e 3 da Libertadores. Bom, esses 2 da Copa do Brasil são contra o Maringá. Não estou desmerecendo o Maringá, mas é muito difícil que o Flamengo seja eliminado pelo Maringá. Então, quanto a esses 2 jogos, está tranquilo. Já no que diz respeito ao Brasileirão, são 8 rodadas. Mas assim, a gente sabe que no Brasileiro são 38 rodadas, faltariam 30 jogos. O Flamengo poderia começar mal o Brasileiro, começar um pouco abaixo da média e ir progredindo durante a competição e ser campeão, pegar Libertadores. A gente sabe que já viu isso acontecendo. Times que começaram mal o Brasileirão foram evoluindo e no final estavam passando por cima de todo mundo e foram campeões. O que me preocupa é Libertadores, porque o Flamengo já perdeu o primeiro jogo. O Flamengo tem mais 3 jogos nesse período. E tem jogo difícil, por exemplo, tem o Racing fora de casa, o Racing lá na Argentina. E assim, gente, se o Flamengo for mal e esperar o Jorge Jesus nesse meio tempo, quando o Mister assumir, ele vai ter 2 jogos só. E, cara, se tu perder 4 jogos, não adianta tu ganhar 2, tu não vai passar na Libertadores. A gente sabe disso, é muito difícil.
E o problema realmente é que, assim, ó, a torcida, ela quer esperar o Jorge Jesus e tá com esse medo. A diretoria, ela tem um entendimento um pouquinho errado da situação. Porque o entendimento é, o elenco do Flamengo é muito bom, o elenco do Flamengo joga sem técnico. Mentira! O elenco do Flamengo precisa, sim, de um treinador. Não é como se botasse qualquer um lá e o time fosse jogar bem. Eu sei que eu falei pra vocês, bota o interino, que o técnico interino vai pegar o Flamengo, vai jogar contra o Nublense e vai ganhar. E por que eu disse isso? Porque o Nublense é um time fraco. Então o Flamengo poderia e tem plenas condições de ganhar do Nublense. Sendo fora de casa ou em casa, tanto faz. O time é melhor. Agora, se você parar pra pensar que o Flamengo vai pegar times como o Inter, vai pegar times como o Corinthians no Brasileirão, e vai pegar times como o Racing fora de casa na Libertadores, aí a figura do técnico pesa e pesa muito. Porque se fosse verdade que o time do Flamengo não precisa de técnico, o Flamengo teria sido campeão da Libertadores com o Renato Gaúcho, o Flamengo teria jogado muito bem o brasileiro com o Paulo Souza, o Flamengo teria sido campeão de Mundial, de Carioca, de Supercopa do Brasil com o Vitor Pereira. Né? Não faria sentido esse mau desempenho desses treinadores. Não teria tomado de 5 do Del Valle com o Domenech. Né? Por que o Dorival foi tão importante? Porque ele pegou o Flamengo, arrumou a defesa e linha de meio de campo, porque o ataque do Flamengo sempre funciona muito bem, isso a gente não pode reclamar, agora que está um pouquinho ruim. Organizou o ambiente e fez o time jogar. Taticamente ele arrumou o time e o time começou a jogar. Eu tenho falado isso. O problema do Flamengo não é preparador físico. O problema do Flamengo não é scout. Os jogadores estavam correndo. Só que estavam correndo errado. Estavam marcando errado. O esquema tático do Flamengo estava errado. Tanto é que saiu no Globo Esporte que acho que é Mário Jorge, o nome do treinador da base que vai assumir o Flamengo agora. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mudar o esquema do Flamengo. O Flamengo vai vir com uma cara nova. Então, isso é uma coisa boa. Só que assim, esperar o Jorge Jesus por esse tempo todo, eu não sei se é uma boa e eu não sei se é viável. Ele é o melhor técnico possível? Ele é. E todo mundo dentro do Flamengo entende que ele é o melhor técnico. Tirando o Landim. O Landim tem a convicção de que o São Paulo seria melhor. Primeiro, preço. Ele está livre, então não teria que pagar multa, não teria que pagar um salário exorbitante. E segundo, aquela rixa pessoal. Mas mesmo o Landim tá vendo que o Jorge Jesus seria a figura ideal. Ele apaziguaria tudo. A torcida ficaria feliz, conselheiros, jogadores, né, o próprio restante da diretoria, e ele definiu então o Jorge Jesus como prioridade. A questão do salário ali, realmente, talvez o Flamengo consiga diminuir esse salário do Jorge Jesus, ou aumentar um pouquinho mais. Há quem diga que o Flamengo subiria a proposta para 2,5 milhões e fecharia com o Jorge Jesus e traria agora. Informação também diz que o Flamengo aceitaria esperar esse período de tempo do Jorge Jesus lá na Turquia, e que o Mister viria aí para o Flamengo e o salário seria apenas de 2 milhões, então teria esse acordo de cavalheiros. Bom, isso são informações que vão aparecendo, mas não existe confirmação. Jorge Jesus havia dito que realmente não tratou de assuntos com Braz e Landim. Então, todas as informações que girem em torno de valores, elas são meio obscuras, né? A gente não consegue dizer se são precisas ou não, se são verdadeiras ou não. São boatos. Né? Mas a gente aqui traz todo tipo de informação para tentar te manter o mais informado possível. Assim, o que eu penso? Cara, vamos esperar o Jorge Jesus então. Começou. Tô indo legal na Copa do Brasil, passei do Maringá, show. Peguei ali o Curitiba, que é um time mediano, ganhei. Aí peguei um time um pouquinho mais forte, perdi. Tá, dá para manter. Agora, o que vai pesar nessa balança é a Libertadores. Cara, a gente foi jogar contra o Nublense, perdeu. A gente jogou contra o Racing, perdeu. E eu, realmente, se perder mais um jogo na Libertadores, eu já ligaria o alerta vermelho. Falaria, olha, traz alguém, arruma esse time, porque senão a gente vai perder a Libertadores. E não tem ninguém, repito, ninguém que é maior do que a instituição Flamengo. E não tem ninguém que seja mais importante do que uma possibilidade de ser tetracampeão da Libertadores e ser o time mais campeão brasileiro da Libertadores. O Flamengo não pode desperdiçar essa chance. O Flamengo não pode jogar fora da Libertadores por jogador nenhum, por dirigente nenhum, por técnico nenhum. Eu já falei isso aqui no canal. Zico não é maior do que o Flamengo. O Jorge Jesus, obviamente, não é maior do que Zico e não é maior do que o Flamengo. Ninguém é maior do que a instituição Flamengo. O Flamengo precisa pesar os seus interesses. Jorge Jesus é um bom técnico? Ele é importante na história do Flamengo? Ele seria uma boa opção do Flamengo? Com certeza.
Agora, se para que ele venha, o Flamengo tenha que perder, jogar fora, basicamente, o Campeonato Brasileiro, ser eliminado da Libertadores, aí eu acho que é inviável. Infelizmente, olha, não conseguimos. A gente tem o objetivo de ser campeão, tem um bom técnico à disposição, que é o Sampaoli. Então, assim, eu faria esse teste, esse experimento. Começou a ir mal? Cara, não dá para arriscar. Vamos trazer um técnico que entenda do Flamengo, que jogue para frente e que nos dê a possibilidade de ser campeões. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Gostaria de pedir para você que continua me assistindo que se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, curta, compartilhe e comente. Comente se você esperaria o Jorge Jesus, comente se você pagaria a multa e teria ele agora, ou se você teria outro técnico. Eu quero saber a tua opinião. Valeu!